Eu tenho anos de estrada e eu só consegui contar essa história agora. Então, se esse vídeo apareceu para você, é um sinal que essa história merece ser ouvida. Eu te peço apenas uma coisa, que se inscreva no meu canal, clicando no botão de se inscrever e comenta aí o que você achou dessa história. O ronco do motor do meu Scania já não fazia mais diferença depois de 23 anos na estrada. Era só mais um ruído na sinfonia da solidão, junto com o vento batendo na lona da carreta e o tilintar do terço pendurado no retrovisor. Presente da minha falecida mãe. Naquela noite de junho, o frio do sul de Goiás mordia diferente, mais profundo, como se quisesse me avisar que algo estava para acontecer. BR-153, quilômetro 247, 3h40 da manhã. A escuridão só era quebrada pelos faróis do caminhão e algumas luzes distantes de postos de gasolina que já fechavam. O rádio chiava mais que tocava, captando pedaços de música sertaneja que se perdiam no ar gelado da cabine. Tinha acabado de passar por Morrinhos, carregando uma carga de soja que precisava chegar em Anápolis antes do meio-dia. Hoje não. Tem conversa no rádio, pensei, ajustando o botão sem sucesso. Os outros caminhoneiros deviam estar dormindo nos postos ou lutando contra o sono como eu. A solidão pesava mais nessas horas, quando o silêncio da madrugada te força a pensar na vida. E a minha? Bom, não era muito diferente daquela estrada escura. Um caminho longo e solitário, cheio de marcas de freadas bruscas e alguns buracos, mal remendados. Dei mais um gole no café já morno do meu termo surrado, presente da Sandra, antes dela decidir que não aguentava mais ser esposa de caminhoneiro. Faz 5 anos que ela se foi, levando nossa filha Alice, que hoje deve estar com seus 15 anos. Recebo fotos pelo WhatsApp de vez em quando, mas não é a mesma coisa que ver ela crescer. Foi quando vi a primeira curva da serra se aproximando que notei algo diferente no acostamento. A princípio, pensei que fosse só mais uma sombra projetada pelos galhos das árvores, mas conforme me aproximei, a luz dos faróis revelou uma figura encapuzada. Andava rápido, meio curvada, como quem carrega um peso invisível nas costas. Diminuí a velocidade instintivamente, observando pelo retrovisor. O barulho de outro motor cortou o silêncio da noite. Mais distante, uns 2 quilômetros atrás, talvez luzes altas piscavam na escuridão. A pessoa no acostamento apertou o passo, quase tropeçando. Havia algo errado ali, muito errado. 23 anos de estrada me ensinaram a reconhecer o cheiro do medo, e ele estava forte no ar daquela madrugada. Reduzir a velocidade e parar seria me meter onde não fui chamado. «Segue teu rumo, Júlio», disse para mim mesmo. Mas havia algo naquela figura solitária que me incomodava. Talvez fosse o jeito de andar, talvez fosse o outro carro se aproximando, ou talvez fosse só a lembrança da Alice, que teria mais ou menos aquele tamanho agora. Friei o caminhão alguns metros à frente, ligando o pisca-alerta. Pelo retrovisor, vi a figura hesitar, parando por um momento. O outro carro estava mais próximo agora, seu motor roncando ameaçador na noite. Abaixei o vidro e senti o ar gelado cortar meu rosto. Foi quando ouvi os passos apressados se aproximando da cabine. «Ei!» chamei em voz baixa, mas firme. «Tá precisando de ajuda?» O capuz se moveu e revelou o rosto de uma mulher. Os olhos dela, iluminados pelas luzes do painel, carregavam um medo que eu nunca tinha visto antes. Suas mãos tremiam quando ela segurou a porta do caminhão. «Por favor», ela sussurrou, a voz embargada. «Ele vai me matar!» Não pensei 2 vezes. «Sobe!» ordenei, esticando o braço para ajudá-la. O ronco do outro motor ficava mais alto a cada segundo. Assim que ela fechou a porta, pisei fundo no acelerador. O Scania respondeu com um rugido, engolindo asfalto enquanto eu engatava as marchas, com a precisão que só o tempo na estrada ensina. Pelo retrovisor, vi uma caminhonete preta surgir na curva que tínhamos acabado de deixar.
Faróis de milha potentes cortavam a escuridão como olhos demoníacos. Minha passageira se encolheu no banco, puxando o capuz ainda mais sobre o rosto. "Tem um cobertor atrás do banco", falei, tentando manter a voz calma enquanto aumentava a velocidade. "Pode se cobrir se quiser." Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu puxar o cobertor. Na luz fraca do painel, pude ver melhor seu rosto. Devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos escuros presos num coque meio desfeito, olheiras profundas marcando uma face que parecia carregar o peso do mundo. "Meu nome é Júlio", disse, quebrando o silêncio pesado que tinha se instalado na cabine. A caminhonete ainda nos seguia, mas mantinha uma distância agora. "Senhora está segura aqui." "Luísa", ela respondeu num fio de voz, apertando o cobertor contra o peito. "Me chamo Luísa." O nome caiu como uma âncora no mar de tensão que nos cercava. Era um nome bonito, desses antigos que lembram histórias de família, mas havia algo quebrado na forma como ela o pronunciou, como se até mesmo seu próprio nome não fosse mais um lugar seguro. "Trabalho com transporte de soja", continuei, mantendo os olhos na estrada enquanto tentava acalmá-la. "Tô indo para Anápolis. A senhora pode ficar até lá se quiser." Luísa assentiu ainda tremendo. Seus olhos não desgrudavam do retrovisor, onde as luzes da caminhonete continuavam nos seguindo, embora mais distantes agora. O silêncio voltou a pesar entre nós, quebrado apenas pelo motor e pelo tilintar do terço no retrovisor. "Sou professora", ela disse de repente, a voz um pouco mais firme. Era professora, na verdade, em Morrinhos. Algo na forma como ela disse "era" me arrepiou a espinha. Não era o tipo de passado que vem com aposentadoria ou mudança de carreira. Era o tipo de passado que surge quando a vida da gente vira do avesso numa única noite. "Sempre respeitei muito professor", respondi, diminuindo um pouco a velocidade ao ver uma viatura da polícia rodoviária parada mais adiante. A caminhonete que nos seguia reduziu também, mantendo a distância. "Minha filha, Alice, tem uma professora que..." Parei de falar quando vi Luísa se encolher ainda mais no banco. Suas mãos apertaram o cobertor com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Por favor", ela sussurrou, "não pare. Eles estão em todo lugar." Senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com o vento gelado que entrava pelas frestas da cabine. "Eles quem?" perguntei, mesmo não tendo certeza se queria saber a resposta. Luísa respirou fundo, como quem toma coragem para mergulhar, em águas profundas e escuras. "Pessoas importantes", ela começou, a voz tremendo novamente. "Pessoas que não querem que certas verdades venham à tona. Eu descobri algo sobre uma aluna minha." Um soluço escapou de sua garganta e ela cobriu a boca com as mãos, como se quisesse impedir que mais palavras escapassem. Mas eu já tinha entendido. 23 anos na estrada me ensinaram que algumas histórias são pesadas demais para serem contadas de uma vez. A caminhonete continuava nos seguindo, como um predador paciente esperando sua presa baixar a guarda. Olhei para o GPS. Ainda faltavam quase 200 quilômetros até Anápolis. Seria uma longa noite. "A senhora já comeu alguma coisa?" perguntei, tentando mudar de assunto. Percebi que suas mãos ainda tremiam, mas agora podia ser tanto de medo quanto de fome. Ela balançou a cabeça negativamente. Alcancei minha marmita térmica no compartimento lateral do banco. Tem pão de queijo que comprei em Uberlândia e um pouco de café. Não é muito, mas ajuda a aguentar a viagem. Luísa hesitou por um momento antes de aceitar o pão de queijo. Comeu devagar, como se cada pedaço exigisse um esforço enorme. Seus olhos ainda alternavam entre o retrovisor e a estrada à frente, procurando perigos em cada sombra. O rádio continuava chiando, captando agora pedaços de uma música antiga de Roberto Carlos. "A estrada é a minha casa."
Meu mundo é hoje. A ironia da letra não me escapou. Para Luísa, a estrada não era casa, era fuga, era sobrevivência. Tem uma parada mais segura uns 40 quilômetros à frente, falei, checando novamente. O retrovisor. A caminhonete tinha sumido numa curva, mas algo me dizia que não tinha desistido. É um posto grande, sempre tem movimento. Podemos parar lá se a senhora quiser. Não! Ela quase gritou, depois baixou a voz envergonhada. Desculpa, é que eu não posso parar. Eles têm gente em todo lugar, principalmente nos postos. Assenti, entendendo cada vez mais o tamanho do problema em que ela estava metida. Tudo bem, respondi, ajustando o espelho. Tenho combustível suficiente até Anápolis. Não precisamos parar. O silêncio voltou, mas diferente agora. Não era mais o silêncio assustado do início, mas algo mais próximo da exaustão. Luísa lutava para manter os olhos abertos, o medo brigando com o cansaço. Pode descansar um pouco, falei suavemente. Prometo que não deixo nada acontecer com a senhora. Ela me olhou então. Realmente me olhou pela primeira vez, desde que tinha subido no caminhão. Seus olhos estavam marejados, mas havia algo mais ali. Um brilho de gratidão, talvez até um princípio de confiança. Por que o Senhor está me ajudando? Perguntou, a voz quase um sussurro. Pensei na minha filha Alice, pensei na minha mãe, pensei em todas as pessoas que já precisaram de ajuda nas estradas da vida. Porque tem horas que a gente precisa ser o anjo da guarda que gostaria de encontrar. Respondi, tocando de leve o terço no retrovisor. A madrugada começou a ceder espaço para uma névoa cinzenta que cobria os campos como um manto fantasmagórico. Luísa tinha cochilado por alguns minutos, mas acordava assustada a cada curva mais fechada ou freada mais brusca. Em um desses momentos, seu celular caiu do bolso do casaco. A tela acendeu, revelando dezenas de mensagens não lidas e chamadas perdidas. Preciso me livrar dele, ela murmurou, pegando o aparelho com dedos trêmulos. Eles podem rastrear. Espera, falei, reduzindo a velocidade. Antes de jogar fora, deixa eu salvar meu número. Se precisar de ajuda depois... Ela hesitou, mas acabou concordando. Anotei meu número num pedaço de papel do bloco de notas que sempre carrego para registros de carga. Assim que terminei, Luísa abriu a janela e lançou o celular na escuridão. O gesto tinha algo de definitivo, como quem corta a última corda que ainda o prendia a uma vida anterior. Marina tinha só 13 anos. Ela disse de repente, sua voz embargada, cortando o silêncio da cabine. Era uma das minhas melhores alunas. Sempre chegava cedo, ajudava a organizar a sala. Ela engoliu em seco, as palavras parecendo rasgar sua garganta. Até que começou a mudar. Ficou quieta, distante, parou de participar das aulas. Senti meu estômago revirar. Como pai, mesmo ausente, sabia onde aquela história ia chegar. No início, achei que era coisa da idade. Continuou. Luísa, suas mãos apertando o cobertor. Mas então, notei os hematomas, as desculpas ensaiadas, o medo nos olhos dela quando certos carros passavam em frente à escola. A névoa lá fora ficava mais densa, engolindo a estrada como se quisesse esconder os horrores daquela conversa. Luísa respirou fundo antes de continuar. Tentei conversar com a direção da escola, com o conselho tutelar, mas as portas começaram a se fechar. Não se meta, diziam. São pessoas importantes. Até que Marina... Sua voz falhou. Ela sumiu. Simplesmente não apareceu mais na escola. E a senhora descobriu o que aconteceu? Perguntei, mesmo temendo a resposta. Descobri mais do que deveria, respondeu, passando a mão pelo rosto cansado. Não é só a Marina, são várias meninas. Uma rede de... Ela não conseguiu completar a frase. E tem gente grande envolvida, políticos, empresários, até... Um farol alto cortou o retrovisor, interrompendo sua fala.
A caminhonete preta tinha voltado, mais próxima agora. Pisei no acelerador, sentindo o Scania protestar nas subidas da serra. Eles me viram copiando documentos na escola, Luísa continuou, as palavras saindo rápidas agora, como se precisasse expelir aquele peso. Fotos, registros de transferências, nomes. Consegui mandar parte para uma amiga jornalista em Goiânia, mas eles descobriram. Invadiram minha casa ontem à noite. Só deu tempo de pegar minha bolsa e... Novo farol cortou o retrovisor, mais próximo. A caminhonete estava quase na nossa cola. Precisava pensar rápido. "Se segura!" gritei, virando bruscamente numa estrada secundária que eu conhecia bem. Era um desvio que costumava usar para fugir de blitz quando andava com excesso de carga anos atrás. A caminhonete passou direto pela entrada da estrada, suas luzes sumindo na névoa. "Conheço um caminho alternativo", expliquei, enquanto navegava pela estrada de terra. "Vai demorar um pouco mais, mas é mais seguro." Luísa assentiu, apertando o crucifixo que carregava no pescoço. Percebi então que era igual ao meu terço, daqueles com Nossa Senhora Aparecida. "Também ganhou de sua mãe?" perguntei, tentando distraí-la do medo. "Sim", ela respondeu, um meio sorriso triste surgindo em seu rosto. Ela era professora também. Sempre dizia que educação é a única coisa que ninguém pode roubar da gente. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela nunca imaginou que ensinar pudesse custar tão caro. O dia começava a nascer, pintando o céu de um roxo pálido. Era a hora que eu mais gostava na estrada, quando a noite começava a perder força e o mundo parecia novo em folha. Mas naquela manhã, cada raio de sol trazia consigo uma nova preocupação. Na luz do dia, estaríamos mais expostos. "Quanto? Um tempo até Anápolis?" Luísa perguntou, sua voz traindo o cansaço e a ansiedade. Olhei para o GPS. "Por essa rota, umas 3 horas. Mas conheço um lugar seguro onde podemos parar antes. É um posto pequeno do seu Zé, antigo amigo meu. Ele não faz perguntas e..." Um barulho ensurdecedor cortou minha fala. O pneu dianteiro tinha estourado. "Merda!" praguejei, lutando com o volante para manter o caminhão na estrada de terra. O Scania serpenteou perigosamente, levantando uma nuvem de poeira que engolia tudo ao redor. Luísa se agarrou ao painel, os nós dos dedos brancos de tensão. Consegui parar no acostamento improvisado, o coração batendo como um martelo no peito. "Eles colocaram alguma coisa na estrada", Luísa sussurrou, o pânico voltando à sua voz. "Eles sabiam que a gente ia passar por aqui." Desliguei o motor e peguei a lanterna no porta-luvas. O amanhecer ainda era tímido demais para iluminar adequadamente a estrada. "Vou dar uma olhada no estrago. A senhora fica aqui dentro, porta trancada." "Não!" Ela agarrou meu braço. "E se eles estiverem esperando? Se for uma armadilha?" Engolir, em seco. Ela tinha razão. Era muita coincidência o pneu estourar justo quando pensávamos ter despistado os perseguidores. Peguei o rádio amador, tentando contato com outros caminhoneiros na região. "Só estática", respondeu. "Sem sinal", murmurei, olhando pelo retrovisor. A estrada estava deserta, mas a poeira levantada pela freada ainda não tinha baixado completamente, criando sombras enganosas na penumbra. "Não podemos ficar parados aqui. Sem pneu reserva, precisamos de ajuda." "Quanto tempo até o posto que você falou?" Consultei o GPS. "Uns 5 quilômetros. Dá para chegar mesmo devagar, mas..." Um ruído distante de motor nos fez congelar. Luísa começou a tremer novamente, suas mãos procurando instintivamente o crucifixo. "Seu Zé é de confiança?" Ela perguntou, a voz mal saindo. "Tem certeza absoluta?" Pensei no velho dono do posto que já tinha me ajudado tantas vezes ao longo dos anos. Ele me conhece há 2 décadas. Me ajudou quando perdi minha primeira... E o Garreta nunca pediu nada em troca. É boa gente. O barulho do motor ficava mais forte. Precisávamos decidir rápido. "Vou tentar chegar até lá", falei, religando o Scania.
Vai ser lento e barulhento, mas é nossa melhor chance. O caminhão começou a se arrastar pela estrada, o pneu estourado fazendo um barulho infernal contra o chão de terra. Cada metro percorrido era uma tortura, o volante vibrando em minhas mãos como se quisesse se soltar. Luísa mantinha os olhos fixos no espelho lateral, procurando sinais de perseguição. Sabe o que é pior? Ela quebrou o silêncio tenso, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Marina não foi a primeira. Quando comecei a investigar, encontrei registros de outras meninas, algumas de anos atrás, todas com o mesmo padrão: transferências repentinas, mudanças de cidade, documentação incompleta. E ninguém fez nada? Perguntei, desviando de um buraco maior. Fizeram, ela respondeu amargamente. Fizeram silêncio, aceitaram promoções, pediram transferência. É mais fácil fingir que não vê. Ela pausou, respirando fundo. Mas eu não consegui. Não depois de ver os olhos da Marina. Tinha tanto medo neles, tanto pedido de socorro. O sol começava a aparecer no horizonte, transformando a névoa num véu dourado que tornava tudo mais surreal. O barulho do motor que nos seguia tinha sumido, mas isso só aumentava minha preocupação. Já tinha visto muita coisa ruim na estrada para saber que o silêncio nem sempre é amigo. 3 quilômetros, anunciei, consultando o GPS. O Scania protestava a cada movimento, o metal raspando contra a terra, soltando faíscas vez ou outra. Foi quando vi as luzes. Primeiro achei que fosse reflexo do sol nas árvores, mas logo percebi que eram faróis. 2 pares deles vindo em nossa direção. "Abaixa!" gritei para Luísa, que se encolheu no banco instantaneamente. As luzes se aproximavam rápido demais. Não eram caminhões. O barulho dos motores era diferente. Pick-up, trucks, provavelmente. E estavam vindo pelos 2 lados da estrada, nos cercando. "Júlio", a voz de Luísa era apenas um sussurro. "Eu sinto muito, não devia ter te envolvido nisso." Olhei para ela, para seu rosto marcado pelo medo e pela culpa, e senti uma coisa estranha no peito. Era raiva, não dela, mas de todo aquele sistema podre que transformava pessoas boas em presas, que punia quem tentava fazer o certo. "Nada de se desculpar", falei, acelerando o máximo que o pneu arrebentado permitia. "A senhora fez o que qualquer pessoa decente faria. E agora eu estou fazendo o mesmo." As luzes estavam cada vez mais próximas. Conseguia ver que eram 2 caminhonetes pretas, iguais a que nos perseguia antes. O posto do seu Zé estava a menos de 2 quilômetros, mas parecia uma eternidade. "Se acontecer alguma coisa comigo", Luísa falou rapidamente, tirando um pequeno pendrive do bolso interno do casaco, "procure a Fernanda Costa na Folha de Goiânia. Ela tem parte das provas, mas aqui." Ela colocou o pendrive na minha mão. "Aqui tem tudo. Nomes, datas, fotos. Vai dar tudo certo", cortei, enfiando o pendrive no meu bolso. "A gente vai conseguir." Mas mesmo enquanto dizia isso, vi pelo retrovisor uma das caminhonetes acelerando, preparando-se para nos fechar. A outra fazia o mesmo pelo outro lado. Estávamos encurralados. Foi então que vi a placa familiar à beira da estrada, parcialmente coberta pelo mato. "Posto do Zé, um quilômetro." E logo depois dela, algo que fez meu coração disparar. Uma antiga estrada de fazenda, quase invisível entre as árvores. Conhecia aquele desvio. Tinha usado ele uma vez, anos atrás, quando o posto estava interditado pela polícia rodoviária. Era íngreme, estreito e perigoso, especialmente para um caminhão do tamanho do meu. Mas naquele momento, era nossa única chance. "Se segura!" gritei pela segunda vez naquela noite, virando o volante bruscamente. O Scania protestou violentamente quando entrei na estrada de fazenda. O pneu estourado arrancava pedaços do chão de terra, jogando cascalho para todos os lados. Luísa se agarrou ao banco enquanto descíamos a primeira parte do declive.
o caminhão balançando perigosamente. Eles não vão conseguir nos seguir aqui, falei entre dentes, lutando com o volante. Essa trilha é estreita demais para a caminhonete. Como que para me desmentir, ouvi o ronco de um dos motores atrás de nós. Pelo retrovisor, vi uma das picape tentando entrar na trilha. A outra continuou na estrada principal. Provavelmente tentariam nos cercar mais à frente. A descida ficava mais íngreme. Sem o pneu dianteiro direito, cada curva era um teste de nervos. O sol nascente atravessava as árvores em feixes dourados, transformando a poeira levantada numa cortina brilhante que dificultava ainda mais a visão. Ali! Luísa apontou para frente. Tem uma ponte! Era mais uma passarela improvisada do que uma ponte propriamente dita. Tábuas velhas sobre um córrego que as chuvas tinham transformado em riacho. Em tempos normais, eu jamais arriscaria passar ali com um caminhão carregado, mas aquela manhã tinha deixado de ser normal há muito tempo. Não vai aguentar o peso, Luísa sussurrou, percebendo minha intenção. Não precisa aguentar muito, respondi acelerando. Só o suficiente. O caminhão entrou na ponte com um estrondo. As tábuas gemeram sob as rodas, algumas se partindo instantaneamente. Olhei pelo retrovisor uma última vez. A caminhonete tinha parado na entrada da ponte, seus ocupantes provavelmente percebendo o que eu planejava fazer. Assim que as rodas traseiras deixaram a ponte, pisei fundo no freio. O Scania parou com um solavanco violento. E logo depois, ouvimos o som da madeira cedendo completamente. A ponte desabou num amontoado de tábuas e água. Conseguimos! Luísa exclamou, um sorriso de alívio iluminando seu rosto pela primeira vez. Mas a comemoração durou pouco. O barulho do outro motor crescia. A segunda caminhonete estava se aproximando pelo outro lado da trilha. Temos que continuar, falei, engatando primeira novamente. O posto do Zé deve estar logo depois daquela curva. O caminhão arrastava-se agora, o pneu completamente destruído, deixando uma marca profunda no chão. O motor urrava com o esforço de subir a encosta íngreme que levava de volta à estrada principal. Foi quando ouvi o primeiro tiro. O disparo atingiu a lataria, fazendo Luísa gritar. Abaixei a cabeça instintivamente, tentando manter o controle do veículo. Eles não vão atirar muito, falei, mais para me acalmar do que por certeza. Não com essa carga de soja, um incêndio chamaria a atenção demais. Mas 2 disparos ecoaram, um deles estilhaçando o espelho lateral. Estávamos quase no topo da subida quando o motor começou a falhar. Não, murmurei, vendo a temperatura subir no painel. O esforço tinha sido demais para o velho Scania. Foi então que vi a placa do posto entre as árvores. Nunca o letreiro desbotado do seu Zé tinha parecido tão bonito. Ali! Apontei. Tá vendo aquela guarita? É o posto. Se conseguirmos chegar... O motor tossiu uma última vez e morreu. Mas estávamos no topo da subida e a descida até o posto era suave. Deixei o caminhão deslizar em ponto morto, rezando para o freio aguentar. Abre o portão, Zé! Berrei com toda a força dos pulmões, buzinando freneticamente. É o Júlio! Vi movimento na guarita. Uma figura familiar surgiu, arregalando os olhos para o estado do caminhão. Seu Zé, sempre calmo. Dessa vez, moveu-se com uma agilidade surpreendente, correndo para abrir o portão de entrada. O Scania deslizou para dentro do posto como um animal ferido procurando abrigo. Através da poeira que levantamos, vi seu Zé, fechando o portão e pegando algo dentro da guarita. Uma espingarda antiga que ele mantinha ali desde que uns ladrões tinham tentado roubar diesel, anos atrás. A caminhonete surgiu no topo da subida, mas não avançou. Ficou ali, motor roncando, por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, com um cavado de pneus, deu meia volta e desapareceu. Pelo amor de Deus, Júlio! Seu Zé se aproximou, mancando, a espingarda ainda em punho.
Que diabo aconteceu com teu caminhão? Olhei para Luísa, que tremia tanto que mal conseguia soltar as mãos do painel. Seus olhos encontraram os meus e neles vi medo, gratidão e algo mais, uma determinação feroz que nem toda aquela perseguição tinha conseguido apagar. Zé, falei descendo da cabine com pernas bambas, preciso de 2 favores. Primeiro, liga para a Polícia Federal. Depois, faz um café bem forte pra gente. Essa história vai demorar para contar. O café do seu Zé sempre foi forte demais pro meu gosto, mas naquela manhã parecia exatamente o que eu precisava. Sentado numa das mesas do posto, observava Luísa falando com os agentes da Polícia Federal pelo telefone. Suas mãos ainda tremiam, mas sua voz tinha encontrado uma firmeza nova. 3 horas se passaram como um piscar de olhos. Logo, o posto estava cercado de viaturas, com agentes indo e vindo, coletando depoimentos. O pendrive que Luísa tinha me entregue foi lacrado como evidência. Seu Zé, depois de trancar o portão principal, se mantinha na guarita com sua espingarda, os olhos atentos à estrada. Eles vão mandar uma equipe de escolta, Luísa falou, sentando-se à minha frente com uma nova xícara de café. Me levar direto para Goiânia para prestar depoimento formal e... Ela hesitou. Entrar no programa de proteção. Assenti em silêncio. O sol já ia alto, transformando a poeira do posto num véu dourado. Meu velho Scania descansava num canto, parecendo ainda mais machucado na luz do dia. O delegado federal já tinha garantido que providenciaria o reparo e a escolta até Anápolis, mas isso agora parecia o menor dos problemas. O senhor salvou minha vida, Luísa disse suavemente, seus olhos marejados encontrando os meus. Podia ter simplesmente seguido em frente, fingido que não me viu como tantos outros fizeram. A senhora salvou muitas outras vidas primeiro, respondi, girando a xícara entre as mãos. Às vezes, a gente precisa fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Sabe o que eu mais penso? Na Marina e em todas as outras meninas. Algumas devem estar por aí ainda, precisando de ajuda, esperando que alguém... Sua voz falhou, mas não era mais de medo. Era de determinação. Eles não vão mais conseguir esconder, ela continuou. As provas são sólidas demais. A Fernanda, a jornalista, já deve estar preparando a matéria. E agora, com a federal envolvida... Um dos agentes se aproximou da nossa mesa, interrompendo a conversa. Era hora de Luísa ir. Ela se levantou devagar, ajeitando o casaco surrado. Júlio, ela disse, sua voz embargada, se um dia encontrar sua filha Alice, conte essa história para ela. Conte que ainda existem pessoas dispostas a fazer o certo, mesmo quando todo mundo diz para fazer diferente. Assenti, sentindo um nó na garganta. Luísa tirou o crucifixo do pescoço, aquele igual ao do meu terço, e colocou na minha mão. Era da minha mãe, ela explicou. Ela dizia que professor é guardião não só do conhecimento, mas da esperança. Hoje aprendi que motorista de caminhão também pode ser. Observei ela entrar na viatura, escoltada pelos agentes. Antes que a porta fechasse, ela se virou uma última vez e sorriu. Não mais aquele sorriso assustado do início da viagem, mas um sorriso de quem sabe que fez a diferença. Fiquei ali, sentado naquela mesa do posto do seu Zé, muito depois que as viaturas partiram. O crucifixo na minha mão brilhava sob a luz do sol, agora alto no céu. Peguei o celular e, pela primeira vez em muito tempo, disquei o número da Sandra. Oi, falei quando ela atendeu. Será que posso falar com a Alice? Tenho uma história para contar para ela. Lá fora, meu velho Scania esperava, machucado, mas ainda de pé, como eu. A estrada continuava chamando. Tinha uma carga para entregar, afinal, mas algo tinha mudado. Não era mais apenas diesel que corria nas minhas veias, nem só poeira no meu horizonte.
Aquela noite tinha me ensinado que, às vezes, os desvios mais perigosos são os que nos levam para o caminho certo. Que coragem não é ausência de medo, mas escolher fazer o que é certo mesmo tremendo. E que em cada estrada escura desse Brasil há pessoas como Luísa, lutando suas batalhas silenciosas por um mundo melhor. Guardei o crucifixo no painel do caminhão, junto com o terço da minha mãe. 2 símbolos de fé, não apenas em Deus, mas na humanidade. Na força que temos quando decidimos não desviar o olhar, não fingir que não é com a gente, não seguir em frente quando alguém precisa de ajuda. O mecânico chegou pouco depois, e com ele a escolta prometida pela Federal. Logo estaríamos de volta à estrada, eu e meu Scania, carregando muito mais que soja. Carregando a certeza de que, às vezes, mudar o destino de alguém é simplesmente questão de parar o caminhão e abrir a porta. Lá fora, o Brasil continuava seu caminho, com suas dores e esperanças, suas lutas e silêncios. E em algum lugar, uma professora corajosa começava sua nova vida, enquanto uma jovem jornalista preparava a matéria que mudaria muitas outras. Quanto a mim, bem, eu tinha uma história para contar para minha filha. E depois a estrada. Me esperava, sempre espera, mas agora eu sabia que não estava sozinho nela. Nunca estive.